Minasan, konnichiwa! Genki desu ka? Watashi wa genki desu! Vamos lá começar mais uma aula do JLPT N5 para você que está aí estudando japonês e quer fazer a prova do JLPT, que é a prova de proficiência da língua japonesa no nível mais básico. Aqui é o lugar certo para você. A gente já começa, mas antes, roda a vinheta. E chegando aqui, não se esqueça, se você não está inscrito no canal, inscreva-se, só clicar aí no link, naquele botãozinho, né? Ative o sininho. Estou tendo uma consistência aqui muito legal. Quero muito que você continue acompanhando mais ainda, então sempre que a gente colocar um vídeo aqui no Nihongando, você vai ser avisado se você apertar esse sininho aqui. Então aperte, valorize seus estudos de japonês, com certeza, né? Um passo de cada vez vai te levar para um lugar que você nunca imaginou, né? Como, né, alguns de vocês já sabem a minha história, eu nunca imaginei eu dar aulas de japonês, que para mim japonês era uma língua de outro mundo. E aí, depois que a gente passa por esse processo, aprende, entende, vê, nossa, que legal aprender. E eu amo estar aqui junto com vocês ensinando o japonês. E eu quero muito que vocês também estejam aqui comigo ativamente, né? Coloca depois nos comentários o que você achou dessa aula. Não esqueça de avaliar também ela, tá bom? E vou deixar uns links aqui também na descrição, como sempre. Se tiver alguma coisa para ajudar vocês, vai estar aqui também. Ou se tiver algum aviso, se tiver algum link ali, né, seja pro JLPT Sem Mistérios, para quando a gente estiver aí com as matrículas abertas, enfim. Então dá uma olhadinha também aqui embaixo, ok? E hoje, né, a gente vai falar disso aqui, ó. Não sei qual lado que tá a câmera, mas é o no. As partículas. Nanda, vamos falar sobre todas as formas do uso do no? Não, a gente vai falar disso aqui, ó. Deixa eu já colocar o próximo, que aí a gente vai, né, estreitando mais. Que é esta estrutura, pessoa no. Ou então, pronome pessoal no. Nanda, não sei o que é um pronome pessoal, já esqueci. Faz muito tempo que eu saí da escola. Eu, ele, ela, nós, eles. Então, esses são os pronomes pessoais do caso reto, né? Eu, tu, ele, né? Lá da tia Carminha. Então, isso, no japonês, quando a gente coloca aquele no, a gente vai dar posse, né? Que aquilo dali pertence àquela pessoa. Então, nessa estrutura, nessa aula que a gente vai ver, este no, pessoa no, é para dizer que aquilo que está sendo falado é daquela pessoa. Ou o pronome pessoal, né? Eu, ele, ela, mais o no vai ser meu, dele, dela, certo? Então, é isso que a gente vai fazer aqui nesta aula. Então, prepare-se aí pra gente já começar. Alguns vocabulários eu repeti de outras aulas, isso é uma estratégia aqui para se você tá acompanhando aí todas as aulas do JLPTN5, é justamente para você lembrar, tipo assim, fazer uma revisão do que a gente já falou antes. Então eu coloquei core, coloquei sore, coloquei are, coloquei vários vocabulários aqui que já estavam nos meus arquivos aqui, que eu já coloquei essa aula aqui antes, então você vai ter um pouco de revisão, vão ter palavras novas também, mas a gente vai, né, como se tivesse um quebra-cabeça, adicionando pecinhas nesse quebra-cabeça, um passo a passo. Gente, isso é o mais importante, né? Quando a gente está aprendendo o japonês, a gente entender esse passo a passo e não ficar pulando etapas. Então, vamos lá, olha só, speaka, né? Speaka, ele é esse speaker, né, que são esses alto-falantezinhos, essas caixinhas de som. Tem dois prolongamentos, então cuidado. Speaka, speaka. Então, kore wa, ó, tá na mão, tá junto ali, tá perto, ó. Kore, né? Kore wa Runa-san no speaker desu. Aqui está a nossa gramática. Runa é o nome dela, né? Runa-san, né? Esse san aqui é aquele sufixo para deixar, né, polido quando você se refere a uma outra pessoa. E o no tá bem aqui, olha só, tá vendo o nozinho aqui? Então, Runa-san no speaker. Então, o que eu tô dizendo aqui, ó? Kore wa, ou seja, isto, né? Tá perto de mim ali, ó. Isto é o speaker da Runa-san. Então, esta frase tem essa tradução. Isto é o speaker da Runa-san. Kore wa Runa-san no speaker desu. Repete junto comigo, vamos lá, ó. Kore wa Runa-san no speaker desu. Então, isto, né, é o speaker da Runa. Tudo bem até aqui? Então, estrutura gramatical, ó. Pronome, pessoa, aqui no caso tá pessoa, né, Runa, mais o no. Runa-san no speaker desu. Então, kore wa Runa-san no speaker desu. O próximo, pen. Pen. Caneta. Pen. Kore wa sensei no pen desu. Kore wa sensei no pen desu.
Então, em relação a isto, é a caneta do sensei ou da sensei. Sensei é uma forma que a gente pode chamar o professor, professora, né? Sensei, sensei, 質問あります. Tem uma dúvida. Então, これは先生のペンです. Então, está ali, né? Está ali jogado. Ah, これは先生のペンです. Então, e isto é a caneta do professor, da professora. これは先生のペンです. Então, sensei no do professor, da professora. Certo? Segui, vamos lá pro próximo, ó. Suito, suito. Tô sempre com o meu aqui também, né? Bebam água. Faz muita diferença beber água, até mesmo pra memorizar, para suas sinapses aí. Então, suito, suito são essas garrafinhas, né? Então, kore wa... aqui tá sore, né? Então, sore, kore tá perto de mim, né? Kore tá perto de mim. Sore tá o quê? Tá perto da pessoa com quem eu estou falando, né? Está aí pertinho de vocês, ó. Pra mim tá um pouco longe, ó. Sore wa Yamada-san no suito desu. Sore wa, ou seja, isso aí perto de você, Yamada-san no suito desu. Então, Yamada-san, Yamada aqui é o sobrenome da pessoa. Coloquei o san aqui também, né, para essa questão de polidez, a gente está falando de outra pessoa. Yamada-san no suito desu. O no, de novo, o no, ele juntando com Yamada-san no, fica da Yamada-san. Então, sore wa, isso, em relação a isso, é o suito, é a garrafinha térmica da Yamada-san, tá? Yamada-san no suito desu. Não esqueça que esse U aqui do to, ele é um prolongamento. Suito, suito, certo? O próximo. Eu tô com o meu aqui, ó. Piaço. Piaço. Piaço seria esse brinco, brinco, o comum, né, da gente no Brasil. Que, né, muitas vezes a gente já nasce e já fura a nossa orelha, né, quando a gente é pequenininho. Mas no Japão não é comum, né, furarem a orelha de recém-nascido, nem de criança. Muitas amigas minhas japonesas, acho que tem umas duas só que tem orelha furada. O resto, ninguém tem orelha furada. Aí você vai dizer, nossa, mas ninguém usa brinco. Não, eles usam de pressão. Então, o brinco de pressão tem outro nome. Piaço é esse que atravessa a sua orelha, tá? Precisa ter o furinho por aqui. Então, piaço, né? Cuidado, você tá no Japão comprando brinco pra você não comprar um brinco errado. Quantas vezes eu já comprei brinco de pressão que nem imaginava, né? E aí acabava que, né, depois não usava achando que era o piaço. Então, piaço é o brinco, né, que tem pra quem tem furinho na orelha. Então, これは彼女のピアスです。これは彼女のピアスです。Então tá aqui junto comigo. Lembra do kore? Kore wa, em relação a isto, 彼女のピアスです. São os brincos dela. 彼女 significa ela. Ó, de novo. 彼女, ela. 彼女の dela. Não português. Ela, dela. Então, ela, 彼女. 彼女の significa dela. Nada, mas eu ouvi dizer que kanojo significa namorada. É verdade? Sim, é verdade. Como que eu vou saber se tá falando que o brinco é dela ou o brinco é da namorada? Pelo contexto, tá? Parece um pouco assim, nossa, mas isso é muito confuso. Não é. Quando a gente tem contexto, quando você não chega do nada falando, estes são os brincos dela. Dela quem? Né? Então, existe alguma coisa ali antes, existe um desenrolar antes, um cenário, né? Um contexto. Então, não pense, nossa, mas é muito difícil, porque, confunde. Não, confunde porque você tá estudando as coisas separadas ali. Mas quando a gente tá num contexto, né? Então, これは彼女のピアスです. Por exemplo, cadê as coisas da fulana de tal? Cadê as coisas da Maria? これは彼女のピアスです. Estes são os brincos dela. De quem que a gente tá falando? Da Maria-san. Então, né, não tá falando da namorada de alguém. Entende? Então, no contexto, a gente vai... não vai confundir tanto assim, tá? Então, これは彼女のピアスです. 彼女, ela, colocou o no, virou dela. Possessivo. Meu, seu, dela, dele, nosso, né? Então, pronome
pronome pessoal, mas o no tem esse significado de posse. E vamos lá pro próximo, ó. Kopu. Kopu. Aqui tem duas coisas em relação à pronúncia muito importante, presta atenção aqui. Primeiro, em português a gente usa o ko, né? Copo. Pega um copo pra mim, esse ko é um som aberto. No japonês não tem esse som aberto, é ka, ki, ku, ke, ko, copo, copo. Então cuidado, que a chance da gente soltar um copo é muito grande, porque é muito parecido com o português. Outra coisa, outro detalhe importante, né? A segunda coisa para prestar atenção é esse chi saitsu. Ele dá uma pausazinha, ó. Copo, copo. Então, esse ko chi saitsu tem essa copo. Tem esse chi saitsu ali para dar essa pausa. Então, cuidado com a pronúncia. Então, tem esse ko e mais um chi saitsu. Copo. De copo. Então, sorewa, em relação a isso aí perto de você, kare no kopu desu. Kare no kopu. Kopu desu. Então, em relação a isso, é o copo dele. É o copo dele. Kare, ele. Kare no, dele, tá? Do mesmo jeito, ó. Kanojo, ela. Kanojo no, dela. Kare, ele. Kare no, dele. Ficou claro? Esse no como possessivo pode ser o nome de uma pessoa, pode ser o professor, pode ser um pronome pessoal, né? A gente colocando o no vai dizer que isso aqui, né, pertence a isso, ou seja, vai dar o sentido de meu, seu, dele, dela, da Yamada-san, da Maria, do professor, da professora. Certo? E vamos lá, continuando. Agora a gente tem a palavra kusuri, kusuri. Are wa oji-chan no kusuri desu. Are wa oji-chan no kusuri desu. Lembra desse are, né? Kore, sore, are, né? Kore tá perto de mim. Sore tá perto da pessoa com quem eu estou falando. E are tá longe da gente, né? Aquilo lá, aquilo é o remédio do oji-chan. Oji-chan é uma forma da gente falar vovô, né? Então, are wa oji-chan no kusuri desu. Então, aquele, né? Não, aquele não, no caso, aquilo, né? Aquilo é o remédio do vovô. Aquilo é o remédio do vovô. Are wa oji-chan no kusuri desu. Então, esse no, oji-chan, aqui, vovô, no, vai ser então do vovô. Remédio do vovô. Oji-chan no kusuri desu. E, por último, aqui a gente tem a palavra kosui. Kosui. O ko é o kanji de cheiro, né? E sui, o kanji de água, água com cheiro, né? Juntando né com cré. O que é uma água cheirosa? É um perfume. Então, kosui significa perfume. Nanda, como é que eu falo perfume em japonês? Kosui, kosui. Are wa okaasan no kosui desu. Are wa, em relação àquilo, okaasan no kosui desu. Okaasan, né? Olha a pronúncia aqui, ó. Okaasan. Okaasan. Okaasan, né? Nesse prolongado aqui o ka, né? Okaasan no kosui desu. Então é o remédio, ó. Kusuri é remédio. Kosui, perfume. Aquilo é o perfume da mamãe, né? Okaasan tem sentido de mãe. A gente pode falar da nossa própria mãe, né? Falando exatamente, aquilo ali é o perfume da minha mãe, né? Como também a gente pode usar para mãe de outras pessoas, né? Okaasan no kosui desu. Are wa okaasan no kosui desu. Certo? Ficou simples agora de entender essa questão do no. Tem outras formas, né, da gente usar o no, outras funções do no, mas muitas vezes a gente vai ver essa daqui, ó. Que uma coisa pertence, né, àquela pessoa, ou seja, é dela, é dele, é da, né, mãe, é do avô, é da avó, né? Então, é isso. Se tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E não esqueça de dar uma olhadinha também aqui na descrição dessa aula e deixar o seu comentário pra mim o que você achou dessa aula, tá bom? Mata, bye bye!